Fala, noturnos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre HQs. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal. Estamos perto de bater a meta de 1000 inscritos aqui para poder fazer lives com vocês pelo YouTube. Então nos ajude a atingir essa meta. E se você quer saber um pouco mais sobre literatura, quer entender um pouco mais de alguns livros, quer ler minhas resenhas, acesse as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, que lá tem muito mais conteúdo literário. Recebi agora no final do mês de outubro várias HQs que a Darkside está lançando e vou mostrar todas elas para vocês. Vou mostrar para vocês elas na ordem em que eu li, então vou começar pela HQ que talvez dessas 5 fossem a que eu tava na maior expectativa, que eu queria mais ler, que é a história sobre um conto do Joe Hill, o filho de Stephen King, por eu gostar muito dos livros do Joe Hill, por gostar muito, inclusive, das HQs que ele faz, das graphic novels que ele participa, porque ele também tem essa vertente de escrever contos e escrever para serem ilustrados depois. Inclusive, essa é uma coleção que a Darkside está lançando sobre o trabalho do Joe Hill. Então, provavelmente, cada um dos volumes que forem ser lançados vão contar uma história diferente de um conto escrito pelo Joe Hill. O primeiro se chama A Capa, a edição dela é muito legal. Tem esse raio vermelho aqui na jacket que vem na frente dela, e aqui tem a capa, a jacket aqui bem bonitinha. Esse raio vermelho tem muito a ver com a obra, então é legal quando trazem essas informações, assim, logo na capa já tem algo que indica um pouco sobre o que vai ser a leitura e tudo mais, então já gostei a partir daí. Outro ponto dela que não me agradou muito e que é algo que eu busco muito nas HQs é a questão da ilustração. A ilustração dela não é muito o jeito que me agrada em graphic novels, em HQs. Eu gosto de ilustrações um pouco mais realistas, um pouco mais limpas, que apareçam um pouco mais das expressões dos personagens. Inclusive na outra coleção de HQs que tem sido lançada, que o Joe Hill escreve, que se chama Lock and Key, as ilustrações são feitas por outro ilustrador e para mim são bem melhores as ilustrações de Lock and Key do que a de A Capa. A Capa vai contar a história de um garoto que ganhou da mãe uma capa com um raio vermelho, e aí ele começou a brincar com o irmão com aquele raio como se fosse um super-herói. Ele se autodenominava como Raio Rubro, só que em algum momento ele descobriu que aquela capa dava poderes especiais para ele. Ele começou a fazer coisas que talvez fossem condenáveis, e aquela capa acompanha ele durante toda a vida, inclusive quando ele se torna adulto, e aí ele vai ter que lidar com os poderes que ele ganhou com a capa, vai ter que lidar com as coisas que ela permite que ele faça e vai exigir um pouco de honra dele, e talvez ele não tenha essa honra toda para ser um super-herói. Além disso, a HQ conta duas histórias. Conta a primeira do Raio Rubro e depois conta como essa capa adquiriu superpoderes. Então tem a capa, o primeiro conto, e depois tem a capa 1969, que é quando surgiu os poderes nesse pedaço de pano aí que faz o Raio Rubro se tornar um super-herói. Gostei bastante. Essa história em quadrinho é a única que tem começo, meio e fim de todos os lançamentos da Darkside. Isso faz eu não gostar muito de outros deles, porque acho que a história fica um pouco, como eu posso dizer, fica sem fim, obviamente, porque ela vai continuar no outro volume, mas pra mim gosto muito mais de graphic novels do que de histórias em quadrinhos. Por exemplo, graphic novels que tenham um começo, meio e fim, que terminem em um único volume, por mais que elas sejam maiores, por mais que elas tenham mais páginas, mais coisas escritas, prefiro assim do que ter que ficar cuidando para quando vai sair o próximo volume e aí adquirir um outro exemplar para que aquela história tenha uma continuação, e invariavelmente eu sempre esqueço de comprar o próximo volume em algum momento ali da leitura, e aquela HQ passa a não valer mais para mim, assim, é como se a coisa tivesse ficado ultrapassada depois, ou eu tenho que comprar daí 5, 6 volumes de uma vez, o que se torna inviável. Então esse é um ponto de histórias em quadrinhos que me deixa bem chateado, e
era algo que a Darkseid não fazia com os livros dela, né? Normalmente a gente via graphic novel saindo pela Darkseid, um único volume, um volume lá de 400, 500 páginas, como é o caso de Meu Amigo Dahmer, que é uma das graphic novels que eu mais gosto das que eu já li. Também tem uma outra graphic novel do Junji Ito, que é só um volume também, e isso mudou agora. E eu digo isso nesse momento porque a segunda história em quadrinho que eu li foi Death Disco, que é um mangá. Gosto muito de mangá, gostei bastante das ilustrações, eu acho tão fofo o mangá que até no terror ele consegue ser fofo, os desenhos, a maneira como falta a cor, como as expressões tomam aquelas páginas, me faz gostar muito desse estilo de literatura, me faz gostar muito desse estilo de quadrinho, mas especificamente em Death Disco, apesar dela ter um terror sobrenatural muito absurdo, assim, é terror a todo momento, um terror intenso, um terror que ocorre em todas as páginas e a coisa só vai piorando, mais gente vai morrendo, falta enredo, falta explicação de por que aquilo está acontecendo, falta um pouco de explicação de por que aquelas pessoas estão morrendo, o que está acontecendo em volta daquele desenvolvimento ali. Então, se você deseja um mangá que vai lhe dar terror, que vai lhe trazer medo, Death Disco é imperdível, é uma ótima publicação, você vai gostar muito. Mas se você gosta daquelas coisas um pouco mais elaboradas, com um enredo um pouco mais rebuscado, com mais explicações, com um desenvolvimento não tão atropelado, mais calmo, que as coisas vão acontecendo com um certo realismo até, Death Disco fica devendo bastante. Acho que das minhas leituras dessas HQs, foi a que eu menos gostei, e era outra que eu tinha muita expectativa, porque eu gosto muito de mangá, gosto de ler Cavaleiros do Zodíaco com meu filho, gosto de ler One Piece, então gosto muito desse tipo de literatura, mas achei que Death Disco ficou pecando muito no enredo. E essa daqui é uma das publicações que o segundo volume já está em pré-venda lá no site da Darkseid, sai dia 8 de dezembro o volume 2, e parece que tem a ver com uma montanha russa dos horrores. Vamos ver o que nos aguarda no segundo volume de Death Disco. Outra HQ dessas que foi lançada e já tem previsão para sua continuação, sai no mesmo dia de Death Disco, 8 de dezembro, é o volume 2 de Condado Maldito. Condado Maldito foi espetacular, gostei muito, gostei demais. Conta sobre a maldição que uma bruxa, quando foi assassinada pela população de uma cidade, jogou sobre aquela cidade, e que depois de 18 anos uma criança que nascesse ali seria amaldiçoada e ela voltaria no corpo dessa criança. Como será que a população vai reagir quando souberem quem é a criança falada, quem é a criança amaldiçoada? Esta é a história que acontece no condado de Arrow, que vai falar sobre a Amy e sobre os poderes que ela cria e sobre o medo que ela vai causar em toda uma cidade pequena, e que tem ali conhecimento sobre todos os seus habitantes e que vai talvez fazer com que essa garota precise sair de lá. Leia, gostei muito, a capa é muito bonita, já tem resenha dela lá no nosso Instagram se você quiser ver. As ilustrações são bem legais, apesar de também não serem tão realistas, apesar de não serem tão minuciosas, elas ainda assim passam um realismo, ainda assim conseguem passar medo. O enredo é muito bem elaborado, a maneira como ela é construída é muito boa, gostei muito da leitura dela, e em especial o final dela traz uns extras, traz o scrapbook dos ilustradores e do roteirista, mostrando como eles decidiram as características de cada um dos personagens na hora de ilustrar e tal, da onde saiu a história, o conto antes de ser roteirizado. Gostei muito, uma obra que não deixa a desejar em nada do que ela traz. E aí, hoje eu li as duas últimas HQs que eu recebi. A primeira foi Seven to Eternity. Esse volume tem o nome de O Deus dos Sussurros. Ela é a HQ mais fantástica dessas, tá? Ela não é tão de terror assim, ela traz um pouco mais de fantasia. Ela entrega também um pouco de ficção científica. Não que ela tenha algo a ver com Star Wars, mas me chamou muito, me lembrou muito Star Wars, assim, algumas coisas que acontecem durante o desenvolvimento dela. Gostei bastante também, mas não foi a que eu mais gostei. Gostei da forma como o enredo é colocado, tem algumas coisas peculiares da história muito boas. Ela vai contar a história do Adam e do seu povo que mora em Zel, não sei se é assim que se pronuncia, mas acredito que seja, que
que essa população foi amaldiçoada pelo Deus do Sussurro. E o que é esse Deus do Sussurro? Ele oferece a pessoa que vem falar com ele e que diz o nome dela para ele concede um desejo, ele dá para ela aquilo que essa pessoa mais quer e não conta para ela que ele vai ouvir tudo que ela falar e tudo que ela escutar durante o resto da vida dessa pessoa. Então isso cria uma comunidade que está entregue a esse Deus do Sussurro e o Adam vai ir atrás dele para tentar libertar a sua comunidade. Será que ele vai conseguir? Gostei muito, é uma HQ muito colorida, é uma HQ que traz uma forma de enredo muito interessante, que traz uma história muito original e que atendeu bem as minhas expectativas também. E por último, vem a HQ que eu mais gostei, terminei de ler ela hoje. Fiquei triste porque as páginas são poucas, queria mais história dessa daqui. E essa daqui eu fiquei muito feliz que vai ter continuação, que vai ter volume 2, apesar de a data ainda não ter sido anunciada. Por quê? Porque Separados conta uma história maravilhosa. Ela vai falar do pequeno Jack, que descobre aos 12 anos que é adotado, que a mãe que vive com ele não é sua mãe verdadeira e que o pai dele é um músico que viaja pelos Estados Unidos ganhando a vida tocando violino. Ele vai ir atrás desse pai. E as coisas que começam a acontecer a partir daí são assustadoras, um suspense muito bom, uma história que evolui muito bem, a ilustração perfeita, a maneira como são colocados os quadrinhos são magníficos. Em Separados a gente consegue ver uma das melhores características que eu encontro em graphic novels, em HQs, em mangás, que é a utilização da quebra dos quadrinhos, né? A variação que o tamanho dos quadrinhos nas páginas acontece, e isso pra mim é uma arte muito grande que tem que saber muito bem ser utilizada. No mangá que eu falei pra vocês aqui, isso não é utilizado tão bem, isso mais atrapalha a leitura do que traz alguma coisa de positivo pra ela, mas em Separados até isso é feito de uma forma perfeita. Vou dar um exemplo pra vocês, sem mostrar pra não dar spoiler, de uma das cenas. O Jack tá com uma faca na mão e ele dá uma facada na pessoa e ele faz assim, e essa facada que ele dá corta a página inteira, então fica como se a pele da outra pessoa tivesse recebido um corte e aquilo dali atravessa todos os quadrinhos que estão sendo apresentados naquele momento. Isso é de um cuidado, isso traz uma inteligência para a obra. O leitor sente aquele rasgo que vai de canto a canto na página e que divide os quadrinhos, ele foi feito com cuidado, e que os quadrinhos que estão divididos ali, que os quadrinhos que estão colocados junto com aquele risco na página, são quadrinhos feitos especialmente para estarem ali. Então é alguém que cuidou muito bem da ilustração, é alguém que cuidou muito bem da maneira como ia colocar aquilo dali graficamente na publicação. Perfeito, 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 perfeito. Tão perfeito que Separados não ganhou 5 estrelas, ganhou 6 e é a graphic novel HQ, história em quadrinhos, mais legal que eu li esse ano. Confesso que eu não li tantas histórias em quadrinhos esse ano, tô lendo mais livros, costumava ler muito mais histórias em quadrinhos, ano passado li muito mais, mas desse ano, sem dúvida, Separados é a melhor delas até aqui, e esse volume 2 eu vou comprar com certeza. Então é isso. Trouxe pra vocês aqui tudo que eu recebi de graphic novels da editora Darkside nesse mês. Gostei muito, gosto muito de ler histórias em quadrinhos, graphic novels, mangás são uma grande paixão minha. Inclusive no último vídeo falei pra vocês aqui sobre o Junji Ito, sobre o terror dentro do mangá, outra forma que não é tão conhecida de terror assim, que a gente tem na nossa literatura também, e que agora sentei, li todas elas e gostei muito da maioria. Não gostei tanto de Dead Disco, foi a que eu menos gostei dessas. Gostei demais de Condado Macabro, gostei muito da Joe Hill, a capa. Tô ansioso para saber qual será o próximo conto do Joe Hill que vai ser ilustrado, mas Separados, se eu fosse dar uma dica para vocês de qual delas comprar agora, nesse momento, qual sequência vocês deveriam se meter, sem dúvida na de Separados, porque ela é completa, tem enredo, tem ilustração maravilhosa, tem cuidado gráfico, tem desenvolvimento, tem tudo. Nela você vai encontrar a melhor essência possível de uma graphic novel ou de uma história em quadrinho. E ela traz outra coisa que é muito mais legal também nessa questão de você ter que comprar o próximo volume. Ela termina a história que ela está se propondo a contar para você naquele volume ali. Então aquela história está contada e ela deixa um gancho para a próxima HQ. Você não vai ficar até a próxima publicação sem saber o que aconteceu, como as coisas
que foram apresentadas ali naquela história vão ser finalizadas. Não, ela conta tudo aquilo que, todas as janelas que ela abre, ela também fecha, mas no final ela instiga você a comprar o próximo volume. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem de histórias em quadrinhos, e se vocês querem saber mais sobre elas, corre lá no meu Instagram ou comente aqui no YouTube falando se você já leu alguma delas, se você gostou, qual dessas histórias em quadrinhos você está mais ansioso para ler, qual delas você compraria, me conta aqui que a gente vai bater um papo muito legal, tá bom? Por hoje é só, até semana que vem.